preciso te falar uma verdade e que eu sei que é difícil da gente compreender isso, mas a maioria das coisas que você vai tentar fazer na vida vão dar errado. E quando isso acontece, o nosso cérebro já entra num sistema de alerta dizendo: isso não é pra você. Você não vai dar conta. Você não é capaz de fazer isso. Mas, na perspectiva da psicologia humana, o erro não é uma anomalia. O erro é o esperado. E se você entende isso, faz com que você não desista no primeiro e menor dos obstáculos que você vai encontrar. Eu sou Ricardo Passos, sou psicólogo, pós-graduado em neuropsicologia, e hoje a gente vai falar sobre a importância do erro, e eu vou dividir isso em 3 pontos fundamentais para te deixar muito mais tranquilo. Um primeiro ponto interessante é a regra do 80-20, ou princípio de Pareto. O que ela diz? Que 80% do resultado que você tem, do bom resultado que você tem, vem de 20% daquilo que você faz. O que isso significa? Que existe uma fórmula básica para você fazer as coisas que vai te resultar em 80% dos acertos que você tem. Se 20% daquilo que você faz gera 80% de resultado, o que acontece com os outros 80% daquilo que você faz? São erros. São coisas que não geram muitos resultados, às vezes resultados nenhum, e às vezes resultados pequenininhos. Daí a importância da gente entender que o erro, ou que até a gente chegar nesses 20% de acerto, a gente vai passar por uma zona cinzenta de 20% de erro. E é essa zona cinzenta que a maioria das pessoas não vem do princípio de Pareto. Por quê? Porque a regra do 80-20, as pessoas sempre levam do encontre sua fórmula, mas ninguém fala dos pequenos resultados ou os erros que você precisa passar até você chegar nos 20% de acerto. É certo que quando você vai tentar fazer algo novo, um projeto que você nunca fez na vida, ou uma tentativa de algo que você nunca fez, é certo que você vai errar. Se você for pesquisar a fundo o que essas pessoas que chegaram lá, que você tanto admira, o que elas falam sobre o erro, elas vão dizer, na maioria das vezes, que errar é completamente normal. Na verdade, eles querem errar. Só que querem errar erros novos. E é isso que eles sempre falam. Porque toda vez que você for inovar, toda vez, você vai errar. É impossível você inovar sem errar. Se você for parar para pensar, esses dias saiu o novo modelo da Ferrari, uma Ferrari elétrica. Eles quiseram inovar no design da Ferrari. Porque sim, eles são a Ferrari, eu sei que eles são a referência quando a gente fala de carros esportivos. Mas ao mesmo tempo, se eles quiserem mudar, se eles quiserem inovar em alguma coisa, eles vão recair em crítica, e isso é certeza. Se você for mudar um design, se você for fazer uma coisa nova, então a Samsung quando mudou os seus celulares, a Apple quando tirou o botãozinho do meio, tudo que é uma mudança, ou melhor, tudo que é algo que você vai fazer pela primeira vez, vai recair em um erro. Quando você entende essa matemática, o medo de errar ele começa a desaparecer, porque você percebe que ele não é mais uma falha no sistema, ou que você não serve para isso. Na real, ele vira algo que é esperado, algo que faz parte do cálculo do princípio de Pareto, por exemplo. Então, segundo essa lógica, quando você estiver errando ou quando você estiver com os pequenos resultados, pense que você está passando pela zona dos 80%, que você ainda não atingiu os 20% da fórmula que vai te gerar a maioria dos seus resultados. E a frustração nasce quando a gente imagina que cada pequena tentativa que a gente faz precisa ser o gol de placa, precisa ser o melhor do mundo. Mas com ninguém é assim. Para acertar, é preciso necessariamente errar. Muito bem, nós estamos falando aqui só de teoria, matemática. Mas como é que a gente aplica isso na prática? E aí isso me leva ao segundo ponto, que eu chamo de a arte de queimar tentativas. E aí eu vou trazer um exemplo prático, vida real. Eu sou professor de inglês, mas eu também dou treinamento para novos professores, professores que nunca deram aula na vida, para dar aula na escola onde eu trabalho. E eu sempre falo para eles que cada professor tem um método, tem um jeito que gosta de dar aula. Tem gente que gosta de dar uma aula mais descontraída, mais divertida, mais engraçada, tem os professores mais sérios. Tem professores que preferem dar aula para criança, com brincadeiras e etc. Cada professor tem a sua fórmula. Mas inicialmente ele tem que sair testando todas as fórmulas e ver qual que funciona melhor para o jeito, para o estilo que ele dá aula. Isso pode ser uma zona cinzenta na real. Por quê? Porque ele vai passar por muitos caminhos que ele não vai gostar.
que vai terminar a aula dele, ele vai achar que tá horrível. Só que chega uma hora que você vai errando, até você encontrar o seu jeito de dar aula, o seu jeito de fazer aquela coisa. Então a gente não precisa falar do professor em si, a gente pode falar do aluno. Quando você está estudando, você precisa encontrar a sua forma de aprender. Isso não é tarefa fácil. Então você tem que pensar como, quanto tempo que você demora, como que você divide, quando você vai estudar antes de alguma prova que você tem que fazer, qual método que você prefere, como você aprende melhor, se é lendo, se é ouvindo, se é assistindo a resumos, a videoaulas, se você escreve durante a aula ou se você só presta atenção no professor. Você tem sempre que pensar o que funciona para você. Mas para descobrir isso, você tem que errar muito. Você acaba passando pela zona cinzenta mais uma vez, que é errar mais do que acertar. São exemplos práticos disso. Você precisa aprender a queimar tentativas e entender que você não está errando. Você só está tentando entender qual a sua fórmula para chegar nos 20% que vão te resultar em 80% dos seus resultados. Agora, vamos falar de um terceiro e último ponto, que é a gente aprender a ficar feliz com os pequenos resultados. Com os resultados que a zona cinzenta vai te entregar. Porque 80% do tempo que você estiver fazendo uma coisa nova vai te gerar ou nenhum resultado, ou um resultado pequeno. Ou seja, a maioria do tempo. Então a gente precisa entender como lidar com os pequenos resultados. Por quê? Para o nosso cérebro fazer novas conexões sinápticas, gasta muita energia. O nosso cérebro é um órgão que já gasta energia demais no nosso corpo. Então, ele é um órgão que aprendeu a economizar muita energia, porque não existia comida, fonte de energia o tempo todo disponível para a gente, como existe hoje. Quando você imagina que você vai ter um resultado muito grande e vem um resultado pequeno, o seu cérebro manda uma mensagem para você do tipo: vamos desistir, isso não é pra gente, a gente não vai dar conta, isso é muito difícil. Justamente porque você está gastando muita energia e gerando pouco resultado. Mas para isso não acontecer, o que a gente vai fazer? Mudar o olhar como a gente enxerga aquele resultado. Porque nada na vida vem pronto. A gente constrói o que é aquela coisa para nós. Você pode ver um quadro e imaginar uma coisa triste. Outra pessoa pode ver um quadro e lembrar de casa. Outra pessoa pode ver o quadro e achar uma obra de arte. E uma outra pessoa vê o quadro e não sente nada. Então cada um constrói o que é a realidade a partir dos seus olhos. Então quando você olhar para um pequeno resultado, não imagine ele como sendo algo inútil. Imagine, e ontem você estava fazendo o quê? Então toda vez que você achar que aquele resultado que você teve foi pouco, foi quase nada, foi próximo de zero, sempre se pergunte: e ontem? Como que eu estava? Eu sabia fazer o que disso aqui que eu entreguei? Será que é a mesma coisa de quando eu comecei? Provavelmente a resposta é não. Então aí está essa a mais. E aí quando você der 2 passos para trás e você lembrar de como você estava antes, você vai ver toda a obra de arte que você montou. E as pessoas imaginam que cruzar essa zona cinzenta dos 80%, dos pequenos resultados, de não ter entrega de quase nada, é algo ruim, necessariamente péssimo de se passar. Mas eu vou dizer que eu discordo dessa visão. Por quê? Pergunte para as pessoas que ficaram famosas da noite para o dia. Veja o que elas vão falar para você. Que é muito mais difícil lidar com isso. Por quê? Ela postou o seu primeiro vídeo e já está super famosa. E ela vai ter que lidar com tudo de uma vez só. Vai ter que lidar com a fama, de como vai conversar com as pessoas, de da noite para o dia não poder mais ir no shopping sozinha, de da noite pro dia perder toda a liberdade, da noite pro dia ter que lidar com o hater, da noite pro dia ter que comprar equipamento novo, da noite pro dia ter que melhorar a forma que fala. Enfim, é uma mudança muito grande e brusca de um dia pro outro. E quem teve que aprender aos pouquinhos pôde lidar com isso de forma parcelada. Então, primeiro ela aprendeu a lidar com o hater, depois ela aprendeu a lidar com as baixas visualizações, depois ele aprendeu a como postar de forma melhor, a entender a iluminação, a entender a forma de falar, e aí a entender que aos poucos ele foi perdendo aquela liberdade de ir no shopping sem ter uma muvuca de gente atrás de você. Ela foi entendendo que ela não pode ir sempre num shopping porque vai ter muita gente querendo falar com você, que pode gerar alguma confusão. Perceba que quem teve que passar por essa zona cinzenta teve um tempo para se adaptar de pequenos em pequenos passos, de peça por peça desse quebra-cabeça. E quem não teve essa oportunidade teve que montar o quebra-cabeça de 1000 peças em um dia. Então nem sempre
significa algo ruim você passar nessa zona de pequeno resultado, porque você vai aprendendo de pouco em pouco, você vai construindo o terreno para você levantar essa casa dos seus resultados. Antes de qualquer construção crescer, ele precisa ter uma base embaixo. Uma árvore monumental, ela tem raízes profundas. É nessa zona dos 80% dos pequenos resultados que estamos construindo essas raízes que vão manter a nossa árvore, os nossos resultados robustos, mais fortes. E eu sempre falo para os professores que trabalham comigo e para as pessoas que estão perto de mim que o erro ele é sempre positivo. Porque se você não está errando, é sinal que você não está aprendendo coisas novas ou que você não está se modificando, que você está usando só os 20% da sua fórmula e você não está renovando sua fórmula, não está tentando fazer a sua fórmula ficar melhor para gerar 80% de resultados melhores. Você só está seguindo a mesma lógica que você sempre seguiu. Então, os erros são sim importantes para ajustar a sua fórmula que você criou, ajustar novos caminhos para você ter novos resultados. Por quê? Ações iguais geram resultados iguais. Ações diferentes geram resultados diferentes, mas também geram erros diferentes. Agora, conta aqui pra gente nos comentários qual foi um erro que você cometeu, mas que te gerou um aprendizado muito importante. Não esquece de curtir esse vídeo até como uma forma de prometer para você mesmo que você não vai desistir com os seus erros e nem mesmo se desmotivar por eles. Eu sou Ricardo Passos e te encontro aqui para nossa próxima conversa. Tchau, tchau!